esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, esteja contigo e com a tua família. Neste domingo, dia 13 de dezembro, estamos aqui no ar com a live da Primeira Igreja Batista de Caxias do Sul, via Facebook e YouTube. E vai ser agora neste período, a última vez que eu inicio o culto recitando aqui 1 João 4,19. Pois estamos aí findando nossa campanha de missões nacionais, quando nós aprendemos um pouco mais sobre esse tema do quanto o Senhor Jesus nos ama. E já que estamos aí no Advento, o Natal se aproxima, nós vamos lembrar ainda muito mais a respeito do amor do Senhor, pois o Senhor que tanto nos amou, se entregou por nós, Ele veio a este mundo e quando celebramos o Natal, lembramos da maneira humilde e extraordinária como Jesus veio a este mundo. Nós amamos porque Ele amou primeiro, diz 1 João 4,19. Esse grande amor constituiu-nos como igreja e é por isso que nós estamos aqui reunidos para celebrar o nome do Senhor. E eu tenho aqui ao meu lado, quero mostrar para os irmãos, já preparado aqui, os elementos da ceia. E logo, então, após a mensagem, após os cânticos, nós vamos estar, então, compartilhando do pão e do cálice, celebrando a ceia do Senhor. Então, os irmãos aí preparados nas suas casas podem celebrar conosco e refletirem um pouco a respeito do sacrifício de Jesus, mas, sobretudo, daquilo que Ele fez de melhor, que foi a vitória sobre a morte. Convido a todos a estarem orando juntamente comigo neste momento. Senhor bondoso Deus, amado Pai, te agradecemos pela bênção da vida, a vida eterna em Cristo Jesus. Te louvamos, Senhor, por tuas bênçãos espirituais sobre nossas vidas, através do teu imenso amor. Se hoje podemos amar é porque o Senhor nos amou primeiro e porque o Senhor cuidou de cada um de nós, especialmente quando éramos ovelhas desgarradas e um dia pudemos nos encontrar com o Senhor Jesus, o bom pastor. Obrigado, Senhor, por cuidar de cada um de nós, de nossas famílias, de nossa igreja. E agora, Pai, eu te peço, toma conta dos nossos corações e que este culto seja, Senhor Deus, uma grande bênção para a vida de cada um dos nossos irmãos. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar ao Senhor hoje com a ministração musical dos irmãos Vitor e Line. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. Olá, igreja, sejam bem-vindos a mais um culto. Neste momento vamos estar louvando ao Senhor com dois cânticos, começando com Ainda que a Figueira, do Fernandinho. Tu és a minha herança.
bênção, irmãos, que maravilha louvar e engrandecer o nome do Senhor. Realmente, ainda que as coisas não deem certo, que a figueira não floresça, que a videira não dê o seu fruto, o Senhor cuida de nós. E Ele cuida de nós com grande amor, com que sempre nos amou. Irmãos, amigos, uma vez uma pessoa da nossa igreja, ainda quando eu era pastor em Santa Maria, chegou para mim e disse: pastor, preciso falar com o senhor. E como eu sou uma pessoa que faço muita tempestade em copo d'água, fico matutando, fico pensando, o que será que essa pessoa quer? Por tamanha curiosidade que eu tenho, eu prontamente disse uma resposta para este irmão. Irmão, o irmão quer falar comigo? O irmão quer me trazer um problema ou uma solução? E aí aquele irmão ficou um pouco espantado e disse: não, pastor, eu só quero contar para o senhor uma bênção. E eu fiquei mais aliviado, pois, como eu disse, eu às vezes fico muito pensativo e muito curioso, aguardando aquilo que as pessoas irão me contar. Mas, quando eu disse, o irmão quer me trazer um problema ou uma solução, eu já através dessa lembrança, dessa ilustração, eu digo a todos vocês, queridos irmãos, que eu e você devemos ser agentes de solução. Não que nós vamos resolver todos os problemas do mundo, muito pelo contrário, mas a igreja está no mundo ainda porque ela precisa ajudar as pessoas deste mundo a resolverem o pior de seus problemas, que é o pecado, a se encontrarem com Jesus, que é a grande solução do mundo. Então, meus irmãos, o cristão ele precisa ser um agente de solução neste mundo. Ele deve ajudar ao próximo a resolver seus problemas, ainda que, porque somos cristãos, não significa que nós devamos carregar as cargas dos outros, literalmente, totalmente. Mas ajudar uns aos outros em suas cargas é importante. Ajudar uns aos outros em suas cargas faz parte da vida do cristão. E nós, como cristãos, como crentes em Jesus, nós, por mais que venhamos a passar dificuldades, a cometer erros, em geral, nós sabemos que os nossos erros, as nossas dificuldades, elas não podem afetar a vida dos outros. Não digo só em geral, mas especificamente também. Mas, de um modo geral, assim falando, eu quero comentar com vocês que nós não podemos causar problemas aos outros ou colocar um peso através de nossas atitudes nos ombros das outras pessoas que não conhecem a Jesus. Nós, sim, devemos nos exercitar espiritualmente falando e emocionalmente falando para poder ajudar os outros no seu grande peso. E, levando o nome de Jesus, nunca as nossas soluções próprias, as nossas ideias próprias, certamente nós temos condições de trazer muitas soluções através de conselhos, através da palavra do Senhor, através de um texto bíblico lido com carinho para uma pessoa que nós amamos. Então, nesse sentido, nós somos chamados a dar muito mais soluções do que apresentar problemas. Se tivermos algum problema e necessitarmos do nosso próximo, seja ele cristão ou não, devemos ser humildes e devemos aí, então, pedir algum tipo de ajuda. Obviamente que um conselho mais profundo para uma decisão mais, assim, importante, devemos pedir o conselho de Deus em oração, o conselho de Deus na sua palavra e com uma pessoa cristã mais experiente. Mas podemos e somos muitas vezes ajudados por pessoas das quais nós nem imaginaríamos que poderiam nos ajudar. Então, meus irmãos, se nós nos apresentarmos, devemos realmente ser humildes, sem jogar a nossa culpa nas costas dos outros ou da situação e buscar soluções em Jesus. Se apresentarmos, eu quero dizer, se tivermos algum problema para resolver, E em Jesus, nós devemos, através dele, da presença dele nas nossas vidas, das experiências que temos com ele, nós devemos ajudar as outras pessoas e não termos isso como obrigação, mas como um privilégio de alguém que já foi salvo por Cristo, poder estender a mão ao próximo. E eu vou falar aqui, eu trouxe esta ilustração e esta introdução falando sobre sermos agentes de solução,
Porque no texto que nós vamos ler hoje, aqui na carta de Tiago, capítulo número 4, dos versículos de 1 a 12, nós vemos que Tiago apresenta algumas soluções bem importantes para o cristão, para os seus leitores, para aqueles que querem não só ajudar a resolver problemas, mas não ser um problema tanto para a sua igreja como para com a sua família. Então, acompanhe conosco aí a leitura de Tiago, capítulo número 4, dos versículos de 1 a 12, que diz assim: De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam as coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam, lamentem-se, chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Então, irmãos, queridos amigos, observando a leitura do texto de Tiago, um texto bem enfático, e nós já vimos que Tiago, vamos fazer aqui uma brincadeira, ele não está para brincadeira, né? Ficou até engraçado isso, mas Tiago ele está falando muito seriamente, ele está falando duramente com a igreja lá no seu tempo, e a palavra do Senhor registra isso nos nossos corações. Devemos ser pessoas sérias no nosso testemunho, na nossa conduta, e devemos ser muito mais agentes de solução do que propriamente aqueles que só trazem problemas. Se tivermos problemas, encontraremos graça no Senhor, certamente, mas precisamos nos fortalecer no Senhor. E vendo aqui no texto, eu chamo a tua atenção para essa pergunta: quais são as soluções que Tiago apresenta para nós ficarmos firmes com o Senhor, termos uma conduta e um testemunho edificado no Senhor? Então, o primeiro conselho, a primeira solução de Tiago para nós é a seguinte: devemos trocar o desejo mundano pelo desejo espiritual. E isto, na teoria, é muito fácil. A primeira leitura, olhamos aqui, é muito fácil de cumprir isto. Entretanto, sabemos que no dia a dia, na rotina que passamos, com os desafios que nós temos, com os problemas que vêm de fora, certamente é realmente muito desafiador para nós vivermos trocando o desejo do mundo pelo desejo espiritual. Somente uma vida realmente piedosa, de oração, consegue conquistar esta graça no Senhor e que vem do Senhor, porque não é uma disciplina nossa. Como o ato de perdão, por exemplo, é impossível a nós perdoarmos. Se não for Deus agir em nossos corações, apenas dizemos palavras ao vento. E então, devemos trocar o desejo mundano pelo desejo espiritual. Essa é a primeira solução para os problemas que temos diante desse mundo.
Os problemas, segundo Tiago nos escreve, eles vêm do interior, da mente humana. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Ele faz uma pergunta, e esta pergunta de Tiago, ele expõe a causa das hostilidades. E esta causa, a causa das hostilidades são os chamados deleites, e isto tudo internamente. Esses deleites que significam nada mais, nada menos do que os desejos ou prazeres. Então, esses deleites que nós temos, o prazer de ferir ao outro, o prazer de responder, o prazer de dar, às vezes, como diz aquele ditado, dar uma patada em alguém, esse prazer que as pessoas têm vem de um coração que não está se deixando ser trabalhado pelo Senhor. Os anseios e os desejos não cumpridos, eles se chocam dentro da vida do coração, da mente das pessoas. E muitas vezes, as pessoas que não conseguem cumprir os seus desejos, os seus sonhos, pois têm sonhos muitas vezes doentios, desejos que não são convenientes a eles, então isto leva ao caos na sua vida e nas suas relações pessoais. Então, nós precisamos lembrar que os desejos, muitas vezes eles geram discórdia, por não sabermos recorrer a Deus. E é o que Tiago explica no versículo número 2. Vocês cobiçam as coisas, não as têm, matam, invejam, não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras, não têm porque não pedem. O não saber recorrer a Deus, o não saber se relacionar com Deus é do ser humano. Desde Adão e Eva, que preferiram o desejo pessoal de saber o que aquela fruta poderia trazer ali de benefício para eles, do que propriamente a obediência ao Senhor. Então o ser humano ele se relaciona mal com o semelhante e com Deus. E é por causa desta questão do ser humano se relacionar mal com o Deus, é o principal ser que existe, ele é Deus. E o ser humano, em segundo lugar, é a principal pérola da criação de Deus. E o ser humano não se relaciona bem nem com ele mesmo, nem com o seu semelhante. Este é o fato, então, dessas coisas acontecerem segundo o que Tiago está dizendo. Mas ele não lança aqui uma acusação para a igreja, como se a igreja ficasse sem solução, ou apenas como aquelas pessoas. Tiago não chega como aqueles que só sabem apresentar o problema, só sabem dizer, olha, tu estás errado. Tiago está iniciando a sua reflexão aqui dizendo, olha, da onde vêm os problemas que vocês causam? E da onde virão as soluções para esses problemas? Motivações erradas, motivações passageiras, elas não são aqui acusadas, as pessoas não são acusadas de só viverem nisso, mas de viverem grande parte da sua vida nisso, com motivações erradas e passageiras. Então, as pessoas também não são acusadas de ficarem só orando por coisas pecaminosas. Não, elas são aqui chamadas a atenção para que elas não fiquem orando com uma intenção egoísta. Muitas vezes as pessoas que Tiago estava ali recebendo na igreja, a qual ele liderava em Jerusalém, elas professavam querer seguir a Deus, mas os seus outros desejos e as suas atitudes, os seus desejos controlavam todas as suas atitudes. Então, Tiago vai dizer, olha, cuidado com essas motivações de vocês. De fato, ele traz uma áspera repreensão. E esta áspera repreensão, ela era comum aos judeus, porque aqui a partir do verso 4 em diante, ele vai dizer adúlteros. E essa expressão adúlteros aqui era comum aos judeus quando eles cometiam algum tipo de idolatria. Então, todo aquele que cometia alguma idolatria era chamado de adúltero, porque a idolatria é como se a pessoa, então, ela trocou Deus ou ela deixou de se relacionar com Deus para se relacionar com algum tipo de ídolo. Então, as pessoas cristãs que não estavam se relacionando bem com Deus,
assim elas foram impactadas. E aí Tiago vai dizer para elas assim, olha, vocês, nesse estilo de vida que vocês estão vivendo, vocês se qualificam como inimigos de Deus. Ou vocês são igreja, ou vocês são os que cometem um adultério. Então Tiago, ele quer, na verdade, capacitar os seus leitores a verificar se os seus anseios de prazer são opostos de maneira inalterável à sua dedicação cristã. Por isso ele vai chamá-los de inimigos de Deus. Também aqui no verso 4 ele vai dizer assim, diz a Escritura, né? Diz a Escritura. Então, ele, com essa palavra, ele vai trazer para a todos um comentário a respeito do que aconteceu lá em Gênesis capítulo 6, também em Êxodo capítulo 20, verso 5, quando as pessoas cometeram idolatria e lá naquele momento, lá naquele tempo, eles foram considerados como que adúlteros diante de Deus. Também ele fala um texto interessante aqui nos versos 5 e 6 a respeito dos ciúmes. E o que ele está querendo dizer com ciúmes? Olha, Deus tem ciúmes. Tiago está dizendo que o amor de Deus é tal que ele anseia por nós até o ciúme. Ou seja, ele quer a nossa lealdade e por causa do querer do Senhor para com a nossa lealdade, ele vai nos conceder uma graça ainda maior, que é o que está destacado no verso número 6. Ele concede uma graça muito maior. O Senhor nos ama até chegar ao ponto do ciúme. Então ele nos vai conceder esse tipo de amor, esse tipo de vontade de que nós sejamos leais, com o intuito de nos capacitar para vencer o desejo de prazer que é destrutivo. E ele nos capacita de que maneira? Aí Tiago faz menção de Provérbios 3,34 e 1 Pedro 5,5. Deus se opõe aos orgulhosos, diz aqui em Tiago 4, capítulo 4, versículo 6. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Provérbios 3,34. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. 1 Pedro 5:5. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, nesta forma que Tiago nos ensina, com estas palavras aqui dos versos de 1 a 6, ele está dizendo assim: troquem o desejo mundano por um desejo espiritual, revejam a forma de vocês orarem e agirem. Então, aí vai a primeira solução de Tiago, trocar o desejo mundano pelo desejo espiritual. E, observando esse primeiro ponto, nós vemos que Tiago, ele não quer então julgar a ninguém, muito pelo contrário, ele quer dar uma solução para todo aquele que está ali com a sua mente equivocada. E em segundo lugar, a segunda solução que Tiago apresenta para a Igreja do Senhor, para a Igreja do Senhor no seu tempo e para todos os tempos, é que nós devemos sermos leais para com o Senhor. A segunda solução é aprender a ter lealdade para com Deus. Parece um ponto ou uma frase assim muito simples. Eu sou leal. Mas quando a gente vai aprofundar o tema da lealdade para com Deus, nós sabemos que deixamos muito a desejar. Então, dos versos de 7 até o 10, Tiago vai trazer ali diversos itens. Em algumas versões vem umas 8 palavras, outras 10 palavras a respeito do que devemos fazer. E temos, depois de cumprir 10 coisas, 10 coisas nós temos que fazer para sermos leais. Nós temos 3 promessas que contemplam a nossa lealdade. Então, primeira questão aqui para aprendermos a ser leal é realmente nós nos submetermos ao Senhor, que significa andar em submissão ou obedecer irrestritamente. E
não tem assim, olha, submeta-se ao Senhor. Então, obviamente que todas as vezes que eu escolher obedecer a Deus, fazer a sua vontade, eu estarei dentro da missão do Senhor. Eu sou submisso, estou nesta missão. Segundo lugar, ele vai dizer ainda no verso 7, resistir ao inimigo. Nós devemos resistir ao diabo. E é uma frase bem interessante aqui, né? Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Lá em 1 Pedro, capítulo número 5, versículos 8 até o 9, a parte A do versículo 9, nós temos uma palavra que ensina a se resistir ao inimigo. E esta palavra é a seguinte: sejam sóbrios, vigiem. Então, sobriedade, ou seja, estar bem. O sóbrio é aquele que não está ébrio. Ébrio é bêbado. Então, quem está sóbrio, ele está com a sua consciência limpa, clara. Ele sabe o porquê das coisas. Então, sejam sóbrios, vigiem. A maneira do cristão vigiar é obedecer a palavra, é viver a palavra e vigiar todas as suas transações, a sua fala, os seus pensamentos, as suas atitudes. E também vigiar em oração. E aí, então, na sequência do texto de 1 Pedro 5, de 8 a 9a, diz assim: o diabo, o inimigo de vocês, anda em derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Então, se resiste ao diabo, conhecendo a maneira como ele age, ele ruge como um leão, o leão, ele ruge, e é interessante, o leão ruge, as presas ficam atarantadas e vêm as leoas e os outros leões e eles então vão lá e conseguem abater a presa. Assim o diabo faz. Ele não pode fazer muitas coisas na vida do cristão, mas ele consegue muitas vezes desestruturar o cristão. Então, resistam-lhe permanecendo firmes na fé. Então, a resposta para Tiago, capítulo 4, 7, está em 1 Pedro 4, de 5, 1 Pedro 5, de 8 a 9. Ainda aprendendo a ser leal, segundo o que Tiago nos ensina aqui. Devemos nos aproximar de Deus, diz o verso número 8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Então ele fala, aproximem-se de Deus. Como se aproxima de Deus? Oração, palavra, comunhão. Ninguém consegue se aproximar de Deus sozinho. Obviamente que temos o tempo para a oração, para a vida pessoal com Deus. Mas como igreja é que nós subsistimos. Como igreja é que nós, tendo a comunhão entre irmãos, é que nós levantamos um ao outro, é que nós estamos sempre chamando a atenção um do outro com respeito às coisas santas, às coisas da vontade de Deus. Aí Tiago vai dizer ali no verso 8 também, pecadores, limpem as mãos, né? Pecadores são aqueles que agem em oposição a Deus, então nós não podemos ser oposição a Deus. Limpar as mãos significa o quê? Purificar-se de todas as motivações. Não necessariamente passar o álcool gel no sentido espiritual, nós sabemos que limpar as mãos aqui, ele quer dizer que nós não devemos ter crimes nas nossas mãos, delitos nas nossas mãos, e isso não só no sentido espiritual, mas também moral. Mas Tiago ele vai dizer aqui algo muito profundo. Realmente, purifique as tuas motivações, purifique o teu coração. Ele chama também a todos de mente dividida, ou seja, aquele que tem um pensamento dobre ou uma lealdade dupla. Ele é leal a dois senhores e já sabemos, segundo o Evangelho, que não podemos ser assim. Ele pede para que todos venham a purificar o coração. Como se purifica o coração? E essa semana eu ouvi um comentário muito interessante, que o coração é um órgão que ele, como ele recebe o sangue e ele bombeia o sangue, ele manda de volta, ele bate sempre, ele trabalha sempre, ele nunca para, ele é um órgão que ele, dentro de todas as suas condições de saúde, ele não tem câncer, porque ele está sempre trabalhando. Então, eu achei muito interessante esse comentário. Então, purificar o coração é verdadeiramente ter o hábito de limpar a mente, fazer com que a mente esteja sempre sendo renovada. Ainda na questão de aprender a ser leal a Deus, diz Tiago, entristeçam-se. E
a primeira vez que eu li esse texto, confesso, não gostei. Eu era recém-convertido e puxa, a Bíblia diz para eu me entristecer, agora que eu me converti a Jesus, que eu sou feliz, que eu tenho a felicidade plena e completa, agora eu tenho que me entristecer? Mas Tiago não manda ninguém ficar carrancudo, de cara fechada. Depois que o pastor me explicou no discipulado, eu compreendi que entristecer-se é realmente ficar desconfortável com o pecado. E eu fico pensando, tem muitos crentes que gostam de contar, quando eu era do mundo. Às vezes ele parece que está se jactando mais das coisas do mundo do que da própria salvação de Cristo, ou tem mais orgulho de ter vivido certas atitudes ou experiências lá no passado do que propriamente ter sido purificado pelo Senhor. Diz o texto, lamente-se, ou seja, não fique se gabando do mal, não fique se gabando do mal, e sim, fique lamentando sempre que você erra, você deve ali buscar corrigir o seu erro, e não fique ali só pensando, puxa, né, eu agora cometo essas minhas atitudes e não há nenhum tipo de solução para mim. Tem pessoas que vão para esse extremo, mas tem pessoas que vivem se gabando das coisas, das respostas que disseram, muitas vezes da maneira truculenta como agiram, e a gente não pode ser assim. E também Tiago vai dizer no verso 10, humilhem-se diante do Senhor. Humilhar-se, realmente pedir perdão e voltar atrás. Isto é uma grande solução para a vida do ser humano. Pena que somente aquele crente que consegue, pela graça de Deus, viver esta realidade, ele realmente pede perdão. Então, meus irmãos, cumprindo esta ordem, o povo de Deus demonstra lealdade e demonstra a lealdade que vai ser aquilo que vai agradar ao Senhor. Então, meus irmãos, cumprindo todos esses itens dos versos de 7 até o verso 10, dentro desse texto aqui, ainda nós vemos que Deus vai prometer ao crente leal que ele vai enxergar o diabo fugindo. Deus promete que também vai se aproximar do cristão, e o Senhor vai exaltar o cristão. E exaltar o cristão é no sentido de fortalecer o cristão, levantar o cristão e ajudar o cristão. Em Lucas capítulo 14, no verso 11, nós lemos assim: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então, meus irmãos, em segundo lugar, a segunda solução que Tiago nos apresenta aqui é aprender a ser leal com Deus. E a terceira solução quero falar até mais rapidamente aqui de tão claro que é esse texto: deixar todo julgamento nas mãos do Senhor. Deixe os julgamentos de lado. Irmãos, quando falamos de diversos temas, de diversos assuntos, nós somos muito tentados a julgar. Nós julgamos por que aconteceram as coisas. Um exemplo aqui, a pandemia. Nós julgamos os culpados, nós julgamos aqueles que deveriam agir e não agem da maneira como nós acharíamos que deveriam agir. Nós julgamos os governos, nós vivemos julgando. E, irmãos, quando nós aprendemos a sermos mais observadores, reflexivos e aprendemos a não tecer certos julgamentos, nós evitamos muitos transtornos. Então, aqui Tiago vai dizer: quem fala mal, quem julga, acha-se no direito de julgar, mediante palavras condenadoras. Então ele diz: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão, quem fala contra o seu irmão, contra a lei. Ele está falando contra a lei, ele vai julgar a lei. Falar contra a lei, é ir contra o resumo da lei. E isso que é mais profundo, porque Tiago capítulo 2, versículo 8, aqui a palavra vai nos dizer assim: se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura, que diz: ame ao seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Então, Tiago diz que aquele que julga vai contra a lei, ou seja, aquele que julga, ele vai estar indo contra o amor ao próximo. Ao se colocar no lugar do verdadeiro legislador,
nós estamos como que provocando a Deus. Vejam só, irmãos, nós às vezes nos provocamos, largamos piadas, jogamos verde para colher maduro, falamos palavras que sabemos que vamos ferir aos outros e fazemos isso como verdadeira provocação. Então, meus irmãos, eu digo a vocês que jamais façamos isso para com Deus. Nos colocar no lugar do Senhor é realmente provocar ao Senhor. E lembrem-se, todo julgamento pertence ao Senhor. Quem fala mal de seu irmão, na verdade, está se aproveitando de um direito de julgar atos de condenação que pertencem a Jesus, que pertencem a Deus Pai. Lá em Romanos 8, 31, de 31 a 34, diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por nós. Esta palavra nos dá uma boa consciência. Está nas mãos do Senhor, o julgamento pertence a Ele. Também Efésios 4, de 30 a 32. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Então, meus irmãos, aí foi a terceira solução. Evitemos todos os julgamentos. Então, meus irmãos, concluindo a nossa reflexão, concluindo aqui esse tema que eu trouxe para vocês, as soluções que Tiago apresenta para a igreja, as soluções que ele apresenta para todos nós como cristãos, faz com que a gente venha refletir. Devemos ser agentes de solução neste mundo. Tiago, ele espera equipar os seus leitores a viverem de acordo com a vontade do Senhor, em obediência íntima, e não só numa obediência aparente. Por isso ele fala de onde vêm as guerras, de onde vêm aquelas coisas. Vocês pedem, não sabem pedir. Ele está falando de coisas íntimas, né? Ainda que ele não condene que as pessoas estavam ali fazendo pedidos pecaminosos, ele está dizendo, olha, vocês têm motivações erradas nos pedidos de vocês. Então o autor aqui, ele municia os crentes com instruções pertinentes que vão nortear a vida cristã a estarem andando de uma forma saudável, combatendo a maledicência e combatendo os julgamentos desnecessários. Eu achei interessante uma colocação a respeito da ética escrita pelo filósofo muito famoso, escritor brasileiro, Mário Cortella, que diz assim: a ética é o conjunto de valores e princípios que usamos para responder a três grandes questões da vida: quero, devo ou posso? Então, nem tudo que eu quero, eu posso. Nem tudo que eu posso, eu devo. Nem tudo que eu devo, eu quero. Você tem paz de espírito quando aquilo que você quer é ao mesmo tempo o que você pode e o que você deve. Então, o filósofo Mário Cortella fala com muita propriedade a respeito de termos uma vida ética com estas questões importantes para sermos éticos. E Tiago, na sua escrita, ele municia o cristão. Quando formos julgar alguém, quando formos pensar ou discutir com alguém, ou quando formos orar por algum motivo especial, se nós colocarmos essa questão, eu realmente quero, realmente devo fazer isso, eu realmente posso, realmente, se eu tiver esta paz de espírito quanto aquilo que eu quero, aquilo que eu posso, aquilo que eu realmente devo fazer, se tudo isso está em consonância, conforme o descrito na palavra do Senhor, conforme o descrito aqui neste apontamento do filósofo, certamente nós teremos êxito em nossas conversações, em nossas orações, e nós seremos muito mais de solução do que problema para as outras pessoas. As lições finais do nosso texto, irmãos.
devemos cuidar dos pensamentos, especialmente aqueles que nos movem a maquinar e a realizar determinadas ações. Segunda lição: na palavra de Deus, eu venho a compreender a lógica do sucesso que Deus concede aos seus servos. Proximidade com Ele, ver o inimigo fugindo e o auxílio do Senhor em tempo oportuno nos exaltando, isto sim é sucesso com Deus. E nós aprendemos, isto sim é a munição que o Senhor nos traz para vivermos, é a solução que o Senhor nos traz para vivermos de maneira saudável diante da sociedade. Então, essas duas lições finais aqui, eu quero estar aqui convidando a todos os irmãos a agora cantarem mais este cântico que fala sobre a amizade com Deus. Se eu e você formos amigos de Deus e tivermos uma vida de soluções através da palavra do Senhor, certamente faremos a sua vontade. Cante e louve ao Senhor. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor com a música Amigo de Deus. Junte-se a nós nesse momento para nós podermos declarar ao Senhor que não tem nada melhor do que ser amigo dele, do que ter uma comunhão com o Senhor. Amém? Irmãos, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, como cantamos. E amizade implica em lealdade, tema que abordamos aqui como uma das soluções para a vida do cristão. Eu tenho algumas perguntas antes de pegar o cálice e o pão e repartir com os irmãos. Repartir no sentido aqui virtual, não é, meus irmãos? Neste ano, estamos findando mais um ano, chegando próximo ao Natal. A primeira pergunta da nossa ceia deste mês de dezembro é a seguinte: como vocês trabalharam a mente? Os desejos mundanos falaram mais alto no seu coração? Pense nisto. Nós estamos diante
do cálice com o suco que representa o sangue de Jesus e também com o pão que representa o seu corpo. Ele fez tudo isso derramando o seu sangue e entregando o seu corpo para que eu e você tivéssemos unidade e não vivêssemos fazendo guerras uns com os outros e não pensássemos mal e nem julgássemos uns aos outros. Neste ano, como foi a mente de vocês? Os desejos falaram mais alto? Você respondeu? Você esteve trazendo mais problemas ou soluções às pessoas? Segunda pergunta: quais são as atitudes de lealdade que estão te faltando? Nós vimos aqui que são atitudes bem pertinentes ao cristão. Resistir ao diabo, estar realmente ali se revestindo de Deus. Quais são as atitudes de lealdade que estão te faltando? Leia Tiago 4:7, 7 até 10 novamente, Tiago capítulo 4, de 7 a 10 novamente, e pense quais são as atitudes de lealdade que você necessita aprimorar. E a terceira pergunta: como os julgamentos atrapalharam a tua vida espiritual neste ano? Diante do corpo de Cristo e do seu sangue representados aqui no pão e no cálice, eu te convido, neste símbolo da maior ação de Jesus por nós, sua morte e ressurreição, neste símbolo tão especial, eu te convido a refletir. Ore comigo, vamos estar falando com o Pai. Senhor bondoso Deus, nesta ceia do Senhor, diante do teu corpo aqui representado e diante deste cálice que representa o teu sangue, Jesus, nós te agradecemos, pois o Senhor nos chamou para sermos pessoas que solucionam e que trazem soluções segundo a tua palavra e não apresentarmos problemas às outras pessoas. Neste sentido, Pai, eu te peço que o Senhor trabalhe na minha mente e na mente dos meus irmãos que estão aqui partilhando comigo do pão e do cálice, assistindo a esta mensagem. E eu te peço, Pai, que o Senhor trabalhe nas nossas mentes para que o Senhor veja em nós a sua graça e que o Senhor veja cada vez mais em nós o nosso coração agindo em prol do próximo. Que os julgamentos fiquem de lado, que possamos ter, ó Senhor, atitudes de lealdade verdadeiras e que assim sejamos mais capacitados para trazer ainda outras soluções e outras respostas para as pessoas. Pai amado, diante do teu corpo e do teu sangue, eu te agradeço por este grande chamado a solucionar e não a trazer transtornos aos outros. E por isso, quero, com os meus irmãos, cear, comer deste pão e beber deste cálice, com a alegria deste chamado. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Comamos do pão, irmãos. Tomemos do cálice. Seja um agente de solução. Que Deus te abençoe. Que a graça de Deus Pai e as consolações do seu Santo Espírito e o poder de Jesus estejam contigo e com a tua família. Um forte e afetuoso abraço. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que